Fala moçada, tudo bem? Bom, conforme vimos na aula passada, no vídeo passado, corrigimos a prova de História da UERJ 2021. A prova que ocorreu depois de um ano de atraso, por conta da pandemia. Hoje, depois da vinheta, eu vou corrigir uma questão de interdisciplinar da prova da UERJ, que fala sobre ciências humanas, e as questões de geografia. Pois bem, moçada, a prova de interdisciplinar e de geografia, ela tem uma característica um pouquinho diferente, pelo menos esse ano, da prova de história que nós corrigimos no vídeo passado. A prova de história estava pouco conteudista, muito interpretativa e muito crítica ao sistema capitalista, Muitas questões falando sobre as contradições e tal. Pois bem, no caso da geografia, era uma prova um pouquinho mais técnica, um pouquinho mais conteudista, sempre no sentido de contextualizado, mas menos interpretativa e um pouco mais conteudista. E fica muito claro vai ficar muito claro ao longo da nossa correção aqui, beleza? Vamos começar pela questão de interdisciplinar, que fala sobre ciências humanas, questão 4. Vocês podem ver aí um gráfico, percentual de renda, de renda total do Brasil nas mãos de cada grupo de rendimento, Percebam o seguinte, nós temos aqui 6 gráficos, 5 de macro-regiões brasileiras e 1 do Brasil. A parte verdinha corresponde aos 10% mais ricos, a renda dos 10% mais ricos de cada região e do Brasil como um todo. A parte azul é a quantidade de renda nos 40% mais pobres. Portanto, onde tiver o verdinho maior, logo é onde tem maior concentração de riqueza na mão de pouca gente. E é exatamente esse o ponto que está pedindo aqui na questão. No texto, a situação vivenciada pelos dois amigos, e aí só um parênteses, as questões de interdisciplinar da UERJ se referiam a um texto de apoio ali, de uma música, inclusive, do Milton Nascimento. Porém, como é um texto que não fazia nenhum no sentido técnico, para a questão, para não ler todo o texto e fazer a questão e não ter uma relação direta com a resposta, eu preferi não colocar o texto, tá bom? Então vamos continuar. Retrata uma antiga realidade social brasileira, sobretudo no campo, que pode ser reconhecida nos dados indicados nos gráficos. As duas macro-regiões que possuíam, em 2017, o maior e o menor grau de concentração de riqueza, respectivamente, são. E aí é aquela história. Se tem pouca gente, com muito dinheiro, é sinal que está concentrada a renda na mão de meia dúzia de 7 ou 8 ali. Pois bem, e aí se a gente vê, como eu falei para vocês no início do gráfico, a parte verdinha que está maior é a região com maior concentração, e nesse caso é a região Nordeste, com 44,4%. A menor é a região Sul, com 38,7%. Portanto, letra B. Beleza? 47. Essa questãozinha aí, eu achei o gráfico muito bacana, pouco usado, inclusive, nas questões, nas bancas por aí, mas uma questão realmente muito interessante. Mostra em 2 mapas, em 2 eixos distintos, a maior quantidade de distribuição populacional, de população absoluta. No mapa da esquerda, pelas latitudes, mostra que na latitude 40 norte, entre 40 e 60 norte, mas mais especificamente em 40 norte, é a maior concentração populacional. E percebam, se a gente olhar direitinho na parte da Ásia, fica na altura da Índia e da China. Da parte longitudinal, nós vamos ver que 120 graus leste e entre 60 e 120 graus leste é a maior concentração populacional, também mais ou menos ali entre Índia e China. Portanto, moçada, a pergunta está dizendo, de acordo com os mapas, as áreas do mundo com as maiores populações absolutas em 2000 são, nesse caso, letra B, Sudeste e Leste da Ásia. A Europa não é, o Centro e Norte da América tampouco, e Nordeste e Nordeste da África tampouco. Poderia falar aí Sudeste Asiático. Se tivesse a opção Sudeste Asiático, também estaria certa. Mas eles optaram em colocar Sul e Leste da Ásia. E está tudo certo também, beleza? Bom, vamos para 48 então. E aí, só um parênteses, essa 48 eu vi muito colega, muitas colegas também, falando que era para eliminar terraplanistas. A UERJ tem essa característica mais militante assim, Mas vamos lá, vocês vão entender. Questão 48 do Atlântico Norte na projeção Mercator. No mapa,
a menor distância real, portanto aquela que os aviões fazem, né? Que deve ser percorrida por um avião em voo de Nova York para Madrid, está representada pela linha 1 e não pela linha 2. Esse fato é explicado pela forma esferoidal do planeta. Bingo, letra A. Moçada, no planisfério, obviamente que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Mas como a Terra é redonda, o planisfério, quer dizer, não é bem redonda, mas enfim, o planisfério, que é o mapa que a gente vê, não consegue representar fielmente como são as rotas, principalmente aéreas, né, entre um ponto e outro. Então acaba ficando deturpado quando a gente traça uma rota num planisfério, sendo que, enfim, a esferocidade da Terra exige um novo percurso, beleza? Todas as outras opções, força centrífuga, intensidade magnética, estabilidade regional, alguns desses, inclusive, são argumentos terraplanistas, né? Não condiz nem um pouco com a razão disso, beleza? Questão 49, essa fala sobre industrialização, tipos de indústria, de produtos industrializados. Vamos lá, tem que ler o texto. Entre as diferentes caracterizações de capitalismo feitas no último século e meio, escolheremos uma fórmula mínima que enfatiza a exigência de acumulação ilimitada de capital por meios formalmente pacíficos. Trata-se de repor perpetualmente em jogo o capital no circuito econômico, com o objetivo de extrair lucro, ou seja, aumentar o capital que será novamente reinvestido, sendo esta a principal marca do capitalismo. O acúmulo de capital não consiste, portanto, num amontoamento de riquezas, de objetos desejados por seu valor de uso, por sua função ostentatória ou como símbolo de poder. E aí, moçada, é interessante a gente pensar o seguinte. No capitalismo, para você ganhar dinheiro, você tem que... há uma diferença entre capital e trabalho, ponto. No trabalho, a pessoa que não tem capital vende a sua mão de obra, a sua força de trabalho, em troca de um salário mensal, semanal, enfim. E quem tem dinheiro monta um meio de produção e contrata essas pessoas que não têm capital. Isso é a lógica do capitalismo. Básico, mas é a lógica. Pois bem, então no capitalismo, para você ser rico não é você comprar uma Ferrari ou uma geladeira maravilhosa, como está aí na imagem. É você pegar o teu dinheiro, parte dele, reinvestir para ganhar mais dinheiro. Sacou? Essa é a dinâmica, é a lógica por trás do capitalismo. Então, nesse caso aí a opção C, beleza? Questão 50. Moçada, tem essa imagem que vocês estão vendo aí, o texto e o mapa. Não precisa ler o texto, porque o texto é um texto informativo, está dizendo como funciona o cenário das usinas solares, essas que a gente coloca em casa aqui, né? No Brasil. Pois bem, investimento, as vantagens e tal. E no mapa do lado é a total de radiação solar no Brasil. Percebam que tem uma tabela embaixo que vai do verde escuro, onde quase não bate sol, ao vermelho bem escuro, aí quase um marrom, né? Com áreas... O Brasil está mais para maior incidência do que para menor incidência de raio solar. Portanto, o Brasil tem essa condição favorecida em relação às usinas solares. Pois bem, e aí a questão é muito simples. O aproveitamento de fonte de energia abordado na reportagem é favorecido pela seguinte característica ambiental brasileira. A. Disposição orográfica. Não tem a ver com relevo. Ponto. Então não pode ser A. B. Índice pluviométrico. Não tem a ver com mais ou menos chuvas. Então não pode ser B. C. Posição latitudinal. Moçada, vamos voltar para o mapa aí. Percebam o seguinte, nesse mapinha, malandramente, ele contém aí a latitude. Essa latitude 0 é o Equador. 10 graus ao sul, 20 graus ao sul, 30 graus ao sul. Portanto, percebam o seguinte, moçada, a posição do Brasil perto do Equador e predominantemente na região intertropical faz com que a gente tenha maior incidência de sol e, portanto, aí sim favorece as usinas solares, beleza? Então, já que é a C, não pode ser a D, porque cobertura vegetal não influencia
na incidência de raio solar. Beleza? Vamos para a questão 51. Sobre o Chile. Piñera pede perdão e anuncia medidas para conter protestos no Chile. O presidente chileno, Sebastián Piñera, prometeu aumentar a aposentadoria, melhorar o atendimento de saúde e aplicar impostos aos que ganham mais. Uma tentativa de acalmar uma onda de distúrbios e protestos contra a desigualdade que vem sacudindo um dos países mais estáveis da América Latina. Entre as medidas anunciadas está o aumento imediato das pensões e elevações adicionais dentro de 2 anos, assim como melhorias nas aposentadorias da classe média, das mulheres e de idosos deficientes. O presidente propôs ainda a criação de seguros para conter os gastos de saúde das famílias, um aumento de 16% no salário mínimo e um mecanismo para frear a alta recente das tarifas elétricas. Essas medidas, as medidas anunciadas pelo presidente chileno para conter os intensos e duradouros protestos de 2019, apontam para um programa de reconfiguração do país, baseado na ampliação da letra A, primeiro aí, proteção social estatal. Moçada, o que ele está dizendo é o seguinte, basicamente, o Estado deve proteger os menos capazes economicamente, né? Os mais desvalidos, portanto. Então, há uma proteção social por parte do Estado. Então, não pode ser a letra B, porque a letra B vai no sentido contrário a essa ideia. O pensamento liberal é o Estado se mete menos possível na economia e na relação com as pessoas. Então, não poderia ser a B. A C, atividade empresarial do governo, não pode ser, porque não está falando do Estado, o Estado chileno, montar indústrias, montar empresas para ele ser o administrador. Não é o caso de empresas estatais, é caso de ajuda social aos chilenos, tá? E dimensão clientista do caudilismo, se uma pessoa for crítica a essas medidas sociais, talvez de uma maneira pejorativa possa classificar isso como populismo ou caudilismo, o que está equivocado, tá, moçada? O caudilismo, de fato, é clientelista, né? A essência do caudilismo é isso. Porém, nesse caso aí, está muito longe do Piñera poder ser considerado um caudilista, né? Muito longe, beleza? Populista, caudilista, não é. O Piñera não foi eleito com essa imagem, com essa perspectiva intelectual, política e ideológica dele, tá bom? Questão 52. Belo Horizonte proíbe canalização de córregos. Entrou em vigor o novo plano diretor de Belo Horizonte, que, entre outras medidas, proíbe a canalização de córregos, um dos maiores problemas da cidade. Como efeito das últimas chuvas, que atingiram o município em janeiro, bueiros explodiram em uma importante via da região Centro-Sul e a rua se tornou um rio caudaloso, cuja correnteza arrastou carros, placas e tudo mais que havia pela frente. De acordo com a Superintendência de Desenvolvimento da capital, dos 654 quilômetros da malha fluvial do município, 208 estão escondidos sobre ruas, avenidas e construções. Na última década, a capital mineira passou por diversas obras que agravaram a situação. A medida, implantada através do Plano Diretor de Belo Horizonte, pode contribuir para minimizar os problemas ambientais apontados na reportagem, ao produzir o seguinte impacto sobre o ambiente urbano. Então vamos lá. A. Elevação da taxa de escoamento superficial. Não vai, se você proíbe a canalização, não vai aumentar a taxa de escoamento. Na verdade, tende a diminuir, porque você não coloca muito cimento, fica na vegetação natural e ela tende a sugar a água que cai da chuva e penetrar no solo. Então é o contrário. B. Diminuição do volume de sedimento aluvial. Vai diminuir, é o que está dizendo essa opção, que vai diminuir a quantidade de sedimentos que a água vai arrastando. Ok, de certa maneira, muito longe, é até ok, até verdade, mas não é esse o impacto voltado para essa obra, tá? Letra C. Ampliação da bacia de drenagem da metrópole. Moçada, como eu acabei de falar na A, se você tira o cimento, o asfalto, você deixa que a água entre mais no solo. Entende? Portanto, uma drenagem, uma bacia hidrográfica, nada mais é que uma área de drenagem de água das chuvas, de outros rios, para um rio principal. E se você tem
essa água penetrando no solo, essa água também ou vai para um lençol freático, depois volta para um rio num determinado momento. Enfim, você, na verdade, não tem a ampliação da bacia de drenagem da metrópole. Portanto, nos sobra a letra D, que é a redução do índice de impermeabilização do solo. É exatamente isso. Quando você coloca asfalto, a água bate e não penetra no solo. E aí você aumenta o escoamento superficial, né? E aí, em casos extremos, as enchentes. Beleza? Então, letra D. E por fim, questão 53. Na Idade Média, as cidades-estado italianas lideravam a Revolução Comercial Europeia, com inovações nas áreas de finanças, intercâmbio e tecnologia. Então, algo estranho aconteceu. Em 1264, por exemplo, a população da cidade de Ferrara, decretou que o magnificente, ilustre Lorde Obiso, ou Obso, será dirigente, regente geral e permanente soberano sobre a cidade. Repentinamente, uma república voltou para que ela mesma deixasse de existir. As instituições da Itália medieval sucumbiram ao que chamamos agora de populismo, uma estratégia excludente e anti-elitista para criar uma coalizão dos descontentes. O método é excludente porque ele se baseia em uma definição específica de um povo, cujos interesses devem ser defendidos não apenas da elite, mas de todos os outros. O processo político descrito no texto pode ser associado a uma tendência atual de enfraquecimento dos regimes democráticos. Essa tendência está enunciada em... Moçada, é interessante pensar o seguinte: populismo, como o nome já diz, popo, de povo, é uma ideologia do povo. O problema é o seguinte: o cara mais rico e o cara mais pobre, ambos são povo. Então tem a ver com uma certa defesa das culturas populares contra um certo elitismo. Então, é interessante a gente pensar nisso para pensar nas opções que estão aí. Essa tendência está anunciada em A. Retrocesso do pluralismo social, gerando um aumento da intolerância. Bingo! Se você defende características populares de uma cultura, de uma ideologia, você persegue o outro. Então, há uma diminuição da pluralidade social e com a consequente perseguição. Beleza? Letra A certinho. Vamos ver porque as outras estão erradas. Esvaziamento do poder presidencial? Não. Pelo contrário, em regimes populistas, o presidente fica até mais fortalecido. Tá? C. Desvalorização da identidade nacional, produzindo a negação do patriotismo. Também o efeito é o contrário. No populismo, tende-se a valorizar a cultura popular, como a verdadeira cultura da nação, nacional. Então há um aumento, geralmente, seja o populismo de direita ou de esquerda, há um aumento da concepção nacionalista. Tá? E letra D, limitação da propriedade privada provocando o fortalecimento do sindicato. Isso pode ocorrer se for um populismo de esquerda. Pode ocorrer, não quer dizer que vai ocorrer. E no de direita, em hipótese alguma, vai ocorrer. Porque, enfim, um populismo de direita geralmente não, ele é mais afeito ao capitalismo, né? Então, letra A certinha. Beleza, moçada? Pois bem, a gente fica por aqui. Acabamos de corrigir a prova de geografia. Veja também a correção da prova de história. E até a próxima. Um abraço.